Muito bem, pessoal, chegamos ao nosso terceiro bloco do nosso curso de questões comentadas da Lei de Licitações. Vamos agora resolver as questões de número 11 a 15, nesse bloco de número 3. Atenção! Essa questão número 11 ela foi cobrada em 2018 pela Banca CESP. É permitida a combinação das modalidades de licitação previstas na Lei 8666 de 93, de modo a propiciar ao gestor maior flexibilidade nas contratações públicas. Nós já falamos sobre essas disposições, não é? Quando falávamos acerca da proibição de criação de outras modalidades de licitação, exceto as que já estão previstas na lei. Não é? Vamos lá para o artigo 22, parágrafo 8º, vocês vão entender o que eu estou falando. Olha, é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. Então, tanto a criação de outras modalidades quanto a combinação, ela é vedada, que é um 8, tá, gente? Então, está incorreta a primeira questão, a questão de número 11. Tudo bem? Vamos agora à questão número 12. Tendo como referência as disposições da Lei nº 8666 de 93 e a legislação referente ao regime diferenciado de contratações, assinale a opção correta. Esse regime diferenciado de contratações está previsto na Lei 12.462 de 2011, então também tenha ela em mãos, tá? No âmbito do regime diferenciado de contratações, definido o resultado do julgamento, a administração pública poderá negociar com o primeiro colocado condições mais vantajosas. Isso está previsto na RDC, na Lei 12.462, essa possibilidade, então, da administração pública negociar com o primeiro colocado condições mais vantajosas, tá? Artigo 26 da Lei 12.462, então a letra A está verdadeira. B. Os contratos administrativos celebrados com base no RDC regem-se pelas regras específicas previstas na Lei 12.462 de 2011, sendo-lhes inaplicáveis, por disposição expressa desta lei, as regras da Lei 8666. Bom, a regra é que os contratos vão ser regidos pela Lei 12.462, afastando as disposições da 8666. Mas tem exceção. Se tiver disposição expressa na Lei 12.462 de aplicação da 8666, será aplicado. Então, por isso que a letra B está falsa. Isso está disposto no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.462. Letra C. A legislação referente ao RDC, assim como a Lei 8666, veda a indicação de marca ou modelo nas aquisições de bens. Falso. É permitido, tá? Pode indicar marca ou modelo nas aquisições de bens. Isso está lá no artigo 7º. Tá? Letra D. Em se tratando de contratação de obras e serviços, inclusive os de engenharia, a remuneração utilizada será fixa, vinculada ao desempenho da contratada e respeitará o limite orçamentário fixado pela administração pública para a contratação. Falsa essa letra D, segundo prevê o artigo 10, tá? Nós temos aqui a possibilidade de uma remuneração ser utilizada como variável, né? Então não será fixa, poderá então ser variada, respeitando o limite orçamentário. Então, o artigo 10 desqualifica essa letra D. E a correta, nós já havíamos encontrado aqui o gabarito, é a nossa letra A, tá certo? 13. O procedimento licitatório para a contratação de hospitais universitários integrantes do SUS poderá seguir as regras do regime diferenciado de contratação. Muito bem. Lá no artigo 1º da Lei 12.462, nós temos várias possibilidades abarcadas pelo RDC. E uma delas é para a construção de hospitais universitários. Sobre a construção de hospitais universitários, está especificamente no inciso 5, tá? Então, anote aí. Lei 12.462 de 2011. Então, está correta a questão número 13. 14.
Sobre o tema licitações, é correto afirmar: A. O sistema de registro de preços e a chamada licitação carona são institutos que não decorrem expressamente da previsão na lei de licitações, mas derivam do princípio explícito da publicidade. Por que essa letra A está falsa? Porque, gente, o que acontece aqui? O sistema de registro de preços ele está previsto na lei de licitações, lá no artigo 15. O artigo 15, especialmente parágrafo 3º, prevê o sistema de registro de preços. Por isso que está falsa, né? Porque fala que não decorre da lei de licitações. B. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar do procedimento licitatório sem necessitar comprovar previamente a qualificação técnica por força da finalidade relacionada ao desenvolvimento nacional. Entretanto, uma vez declarada vencedora, deverá comprovar sua qualificação em até 48 horas. Veja que a letra B e a letra C elas estão muito parecidas. O que diferencia é essa comprovação. Vamos lá. Existe uma lei complementar, vou anotar aqui para vocês, que vai justificar essas duas. Lei Complementar 123 de 2006. O que acontece? Essas microempresas e as empresas de pequeno porte, elas vão poder participar do procedimento licitatório sem comprovar previamente a qualificação fiscal ou trabalhista. Não se fala de qualificação técnica, que precisa sim ser comprovada. Né? E nos casos de fiscal ou trabalhista, ela tem que apresentar essa comprovação em até 5 dias úteis. Então, erra a letra B, erra a letra C, porque a letra C fala de qualificação técnica e é só fiscal ou trabalhista. Onde está isso, professor? Lá na Lei Complementar 123 de 2006, tá bom? D. Então, está falsa a letra B. E a letra C. Letra D. É compatível com as finalidades licitatórias a preferência para a aquisição de produtos manufaturados e serviços nacionais que obedeçam às normas técnicas brasileiras em detrimento de produtos e serviços estrangeiros, desde que obedecidos os limites legais definidos pelo Poder Executivo Federal. Muito bem. Isso está disposto no artigo 3º da lei. Olha só, o artigo 3º, parágrafo 5º, prevê o seguinte: nos processos de licitação, poderá ser estabelecida uma margem de preferência para 1. Produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Então, aqui nós temos a previsão do artigo 3º, parágrafo 5º, inciso 1. Veja que, então, há a previsão de um limite, de uma margem especial, né, margem de preferência para esses produtos. E, conforme a lei de licitações, sempre que os candidatos forem inabilitados ou desclassificados, Instituto da Licitação fracassada se autorizará a imediata contratação direta? Não. O artigo 48, a gente tem que avançar mais ainda. Veja que essa questão misturou vários institutos, né? O artigo 48, ele diz o seguinte no parágrafo 3º. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias, vou colocar aqui, 8 dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo. Então, será conferido 8 dias para a apresentação de nova documentação. Então, veja que não se autoriza, nesse caso, a imediata contratação direta, porque se oferece esse prazo. Tá? Anotou o artigo? Vamos colocar aqui, artigo 48, parágrafo 3º. O gabarito, então, ficou sendo qual letra? A letra D. E a última questão do bloco 3, veja a situação hipotética. Pretendendo contratar determinado serviço por intermédio da modalidade convite, a administração convidou para a disputa 5 empresas, entre as quais apenas uma demonstrou interesse apresentando proposta assertiva. Nessa situação, a administração poderá prosseguir com o certame, desde que devidamente justificado. Sobre essas modalidades, nós estamos lá no artigo 22. Olha só, o artigo 22, parágrafo 3º, ele coloca que o convite
é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas. Aí, olha, parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 3º, convite, existindo na praça mais de 3 possíveis interessados, a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a no mínimo mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Parágrafo 7º. Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos candidatos, for impossível a obtenção do número mínimo, exigidos no parágrafo 3º, que são 3, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite. Então, olha, se houve uma justificativa devida, poderá prosseguir com o certame? Correto. Segundo a previsão do artigo 22, parágrafos 3º, em conjunto com o parágrafo 6º e 7º. 6º e também parágrafo 7º. Tá certo? A gente, então, fecha o nosso terceiro bloquinho. Faltam ainda 3 blocos, mais 15 questões para a gente poder estudar. Fique ligado.